Oi, gente! Gente, tô entrando mais cedo. Boa noite, boa noite. Tô entrando mais cedo porque é a primeira vez que eu faço. Vamos ver se isso vai dar certo. Ricardo, Maria, Vanessa, Verônica, Cláudia. Boa noite, vou abrir o... Deixa eu ver como é que eu faço para abrir o áudio de vocês, para fechar o áudio. Para eu ir me familiarizando, mas me parece que já está gravando. Acho que vocês conseguem... Alguém falou alguma coisa aí para mim? Deixa eu ver se vocês conseguem falar? Vocês conseguem abrir o áudio? Se alguém puder me falar, se consegue falar, se consegue abrir o áudio. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Ah, então tá bom. Legal, queria saber se dava pra gente depois abrir os áudios, né? Eu vou começar a falar e depois eu vou pedir para vocês mutarem, mas aí vou falar uns 30, 40 minutos, vou dar aula e depois a gente abre, né, para vocês tirarem suas dúvidas. Eu percebi que lá no grupo tem várias pessoas com dúvidas, algumas coisas específicas, e aí a gente abre, né? Aí tem o chat aqui também, que vocês podem ir falando, tirando dúvidas e comentando. Boa noite, gente. Se vocês quiserem, colocando aqui no chat de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Se vocês já me seguem faz tempo, se vocês estão chegando novos aqui. Não estou ouvindo. Maria Vanessa, você está me ouvindo? Maria Vanessa não está ouvindo. Ricardo, você está ouvindo? Gente, eu sou a mãe do Ricardo, a Kátia. Ah, tá. Peraí. Você é a mãe do Ricardo? Sim, aqui o computador é dele. Ah, entendi. Então, Kátia, dá para você renomear, sabia? Acho que dá para você ir lá e renomear para ficar o seu nome certinho. Você tá me ouvindo, então? tô perfeitamente. Tá, Maria Vanessa, vê se não é o seu som, né? Vê se não dá para você aumentar o volume, se é o micro, se é fone, alguma coisa assim. Mais algumas pessoas entrando. Alexandro, Luciana, Verônica chegou, Cláudia Ivan, Rafael, Thaís. Gente, abrem as câmeras, quem puder, abram as câmeras para a gente se ver. Moradora de Osasco. Oi, eu tô na rua, por isso que eu não abri a câmera, eu tô no Ah, ônibus, por entendi. isso eu tô indo pra casa. Legal, Alexandra, bacana. Seja bem-vinda. Tá bom. E me conta, tem alguém aqui que já me segue faz tempo? Se quiser colocar no chat, tem alguém que está chegando novo, que nunca tinha visto nada aqui dos nossos encontros. Eu normalmente faço os encontros lá pelo Instagram, né? Sempre faço jornadas, muitas aulas, os grupos de apoio, de adoção.
Eu já fiz aquele curso seu de 4 semanas. Já te sigo há algum tempo e gosto muito. Que bom, Kátia, que bom. Fico feliz. Alguém aqui já fez o grupo de apoio 15 dias de adoção? Alguém que está aqui? Que a gente está terminando a turma 12 agora. Hoje eu passei a 15ª atividade para o grupo, até convidei o grupo também. Luciana Andrade, meu primeiro contato. Que bom, Luciana, fico feliz. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui a esta comunidade. Esse ano eu estou fazendo 5 anos que eu criei o Adoção em Pauta, que eu comecei de fato assim, a minha jornada autônoma com a adoção, né? Eu estudo adoção desde 2012, quando eu ainda era uma estudante de psicologia, e foi aí que a adoção me adotou e eu adotei, né? Essa área aí, eu me apaixonei pela área, por tudo que tinha de aprendizado, tudo que tinha para fazer diante das dificuldades, diante de toda essa complexidade, né, que é ter um filho e que é ter um filho por esse processo que é a adoção. E foi em 2012 que eu conheci, através de uma professora maravilhosa que eu tive na Universidade Cruzeiro do Sul, eu sou aqui de São Paulo, e aí eu estava no segundo ano, precisando de bolsa na faculdade, precisando pagar menos, e aí surgiu essa oportunidade de servir a comunidade, né, dentro da universidade. E eu comecei a estudar adoção, e aí eu comecei a atender crianças que haviam sido adotadas e por algum motivo estavam precisando de atendimento. Então eu me apaixonei, depois eu comecei a mediar grupos de adoção, mas aí quando eu saí da faculdade, eu saí em 2015, e aí eu estava grávida dos meus gêmeos. Eu sempre fui, mesmo antes de ter filhos, quando eu pensei em ter filhos, eu queria adotar, mas aí eu engravidei de gêmeos, né, minha gente? Então, não deu muito certo, né? Porque veio logo 2. E eu nem estava pensando em engravidar. Efeito supetão. E aí eu tive os meus filhos em 2016, e aí eu fiquei um tempo, né, me adaptando à nova vida, e aí em 2017, no começo de 2017, eu criei o Adoção em Pauta, porque quando eu saí da universidade, a única coisa que eu sabia fazer, de fato, era trabalhar com adoção, porque na faculdade a gente aprende de tudo um pouco, né? Então, como eu passei de 2012 a 2015 inteiro estudando e atendendo sobre adoção, era o que eu sabia fazer, era o que eu amava fazer, por isso que eu falo que a adoção essa área me adotou. E aí eu criei o Adoção em Pauta, com o objetivo de levar as informações, tudo aquilo que eu tinha estudado, de forma acessível. Por quê? Porque quando eu estudava sobre adoção, as informações eram muito técnicas, né? Era tudo muito técnico. Falar sobre o luto era técnico, falar sobre os traumas era técnico, era tudo muito técnico. E eu falava, mas quem é que fala com as pessoas, assim, né? Com as pessoas, com todas as pessoas. E não com estudantes, e não com psicólogos. E aí eu fui pesquisar quem falava sobre isso e eu não achava psicólogos que falavam assim, né? De igual para igual. E aí tinha uma psicóloga que era da Itália, que era brasileira, mas que morava na Itália. E não tinha ninguém no Brasil, eu não achava ninguém. E aí foi aí que eu criei, então, a Adoção em Pauta para começar a preparar, né, os pretendentes para adoção de uma maneira consciente. Comecei a criar muito conteúdo e criei o site, comecei a atender, no começo com supervisão, claro, né, porque eu era recém-formada, e fui me especializando em famílias, e aí depois veio a educação não violenta, educação positiva, enfim, e aí esse ano eu faço 5 anos, então, de adoção em pauta. E aí, em 2018, eu criei meu primeiro curso, Caminhos para uma Adoção Consciente, e por aí muitas coisas aconteceram, muitas famílias passaram por mim, e eu sou muito grata, né? Muito grata por trabalhar nessa área, e tenho muito orgulho desse caminho, né, que eu fui trilhando aí. É, com essas famílias e com todas as pessoas que passaram por mim, tanto nos atendimentos, quanto nos cursos, nos grupos de apoio. Então, sou muito feliz por isso. Então, para a gente introduzir, queria contar isto.
Verônica, sou de Mogi Guaçu, conheci você hoje no meu grupo de apoio. Que bom, Verônica. Fico feliz, seja bem-vinda. O Ivan, boa noite, meu nome é Renata. Só entrando agora com o processo de adoção. Então, são nos primeiros contatos também. Que bom. Bacana, fico feliz, Renata. Seja bem-vinda. Aqui, né, a este encontro, seja bem-vinda também a esse mundo, que é um mundo, né? O mundo inteiro cabe dentro desse nome quando a gente fala adoção. Se vocês quiserem ir se apresentando, falando de onde vocês são, boa noite. Eu vou falar então, vou começar a nossa aula hoje. Separei alguns tópicos, né, para falar com vocês. E depois a gente vai abrir os microfones. Quem quiser abrir as câmeras, vou ficar super feliz de ver vocês. Então, vou falar uns 30, 40 minutinhos aí, vamos ver como é que vai ser. E depois a gente abre os microfones para vocês contarem das experiências, se quiserem contar, tirar dúvidas e tudo mais. Tá bom? E depois que eu falar, até coloquei lá no Instagram, quem não me segue no Instagram, me segue lá, Tatiana Schiavinato, tem sempre conteúdos lá, principalmente de quando a gente fala de pós-adoção, de educação não violenta, né? Por quê? Porque quando eu estava lá na clínica, eu estava atendendo presencial ainda, né? Depois da pandemia, eu passei a atender somente online. Então, hoje eu atendo pessoas do Brasil inteiro, até de outros países que vão adotar, são brasileiros que estão em outros países. Mas quando eu tinha consultório aqui em São Paulo, no Tatuapé, eu fui percebendo que os questionamentos no pós-adoção, né, quando as famílias adotavam, eles tinham muito a ver com a agressividade, com mentiras e com as relações, né? Com as relações normais, que tinham as questões intrínsecas da adoção, as questões enraizadas da adoção, que era muito importante ter alguém especialista na área, né? Alguém que entendesse das nuances da adoção, mas tinham muitas questões comportamentais que os pais muitas vezes chegavam num ponto de querer devolver, né? De querer desistir da adoção por comportamentos. E aí, nesse tempo, os meus filhos estavam crescendo, chegando aí perto de 1 ano, e eu comecei a estudar a disciplina positiva. Eu comecei a estudar disciplina positiva porque eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito intolerante à violência, assim, eu nunca aceitei a violência. Para mim, violência é algo que não desce, né, assim, nunca desceu. E eu falei, não, eu não aceito, não aceito o que as pessoas dizem sobre que eu vou bater nos meus filhos, de que uma hora ou outra eu vou ter que bater, que eu vou ter 2 meninos e eles serão terríveis, então eu vou dar palmada ou vou deixar de castigo. Eu não aceitava. Para mim isso não fazia sentido algum. Só que eu pensava, tá, e se eu não vou bater, como eu vou fazer, né? Como que eu vou educar? Eu não vou bater, isso eu já sabia. Mas como que eu vou colocar limites sem bater? Eu também não sabia, né? Não era mãe, né? Não era uma coisa a gente aprender ali na teoria, né? Na psicologia, o desenvolvimento, outra coisa é ser mãe. Então eu fui estudar sobre a parentalidade positiva. Eu fui estudar sobre como que a gente educa no século XXI, que não dá para educar no século XXI como se educava no século XX. E eu cheguei, então, na Jane Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, eu cheguei na inteligência emocional e eu cheguei no Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta. Se vocês tiverem caderno aí, tem um caderninho, ou anotando aí as coisas que vou falando, que vocês acharem interessante e tal. Então, quando foi me aparecendo casais, vários formatos de famílias na adoção, e alguns deles tinham essa dificuldade de fazer a criança confiar, fazer a criança falar a verdade quando aprontava, tinham dificuldades de educar sem bater, e eles ficavam mal, porque a criança já tinha sofrido um monte de violência lá no abrigo, né, na instituição de acolhimento ou na família de origem, só que não sabiam. Então, eu comecei a praticar a disciplina positiva, junto com a adoção. Então, eu fiz um casamento ali, né, entre a disciplina positiva e todos os estudos que existem de adoção.
E foi um casamento maravilhoso, né? Foi um casamento maravilhoso. Então, por isso que hoje a minha especialidade, eu digo que é a adoção e a educação não violenta, né? Ou disciplina positiva, como você quiser chamar. Então, hoje eu vou dar aula, a gente vai abrir os microfones, e depois da aula, vocês terão a oportunidade de participar de 2 cursos meus. Um é o grupo de apoio de adoção, 15 dias de adoção, para quem está no começo do processo ou no meio, ou seja, quem está se preparando, quem precisa se conhecer, quem precisa refletir mais sobre o processo de adoção, sobre várias nuances da adoção. E eu vou abrir as inscrições para um curso super novíssimo em folha, que é o 21 dias de educação positiva. Eu abri as inscrições. Oi, vou pedir só para a gente fechar os microfones. Quem ainda não fechou, peraí, acho que eu já aprendi aqui. Aprendi como faz, eu acho. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Gente, estou aprendendo ainda nessa plataforma aqui. Então, depois que a gente vê a aula, vocês vão saber como é que participa do grupo de apoio e do curso 21 dias de adoção. E, de verdade, assim, para quem está aqui, serão coisas bem simbólicas, tá? E depois eu vou até explicar a causa, que hoje todo o dinheiro revertido vai ter uma causa. Tudo que eu fizer de inscrição, né, para esses 2 cursos terá uma causa aí. E eu vou contar para vocês, ok? Boa noite a todos, Gislene BH. Que bom, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Vamos começar nossa aula. Então, queria começar primeiro falando o que é se preparar para adoção. E o que é se preparar profundamente para adoção? Existem algumas diferenças aí, e eu fui chegando aqui, ó, enquanto eu ia fazendo o meu roteiro aqui para falar para vocês, né? Que muitas vezes o que as pessoas acham que é se preparar para adoção não é. Eu já recebi muitas famílias que foram em grupos de apoio, que leram sobre adoção, que assistiram filme sobre adoção, mas que quando chega lá, né, no pós-adoção, a criança tá lá e começam os testes e começam as birras ou a agressividade, a pessoa se sente completamente despreparada. O porquê isto acontece? Então, se preparar para a adoção, num primeiro momento, quando a gente pensa em preparação, a gente pensa em conhecimento, né? A gente pensa, não, eu preciso conhecer o que há nesse mundo da adoção. O que existe aí que eu preciso saber sobre as crianças, sobre os comportamentos, sobre os testes, sobre a adaptação, sobre a adoção tardia, para eu estar ciente, né, do que acontece e já, quando chegar o pós-adoção, eu saber mais ou menos. Eu faço a analogia com a história do leão. Então, se eu sair de casa para trabalhar de manhã e eu começar a andar na rua e tiver um leão, assim, gigante na minha rua, eu simplesmente não vou saber, não vou ter a menor ideia do que fazer. Eu vou paralisar, vou começar a tremer, ter ataque cardíaco, falar, lascou, morri, o que eu vou fazer? E agora, né, ferrou. Eu vou travar. Eu simplesmente não vou saber. Vou começar a gritar, vou me desesperar, ou vou paralisar. Né? A gente não vai saber o que fazer, né? Tem um leão, afinal, na nossa porta. Só que, se eu tiver que sair de casa, não tem jeito, tem que sair de casa. E alguém me disser, ó, assim que você sair de casa, vai ter um leão na sua rua.
Então, é melhor você se preparar, né? E você montar uma estratégia de como você vai sobreviver a este leão. Como você vai conseguir chegar ao seu destino, ao seu trabalho, mesmo com o leão aí. O que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a pensar, não, peraí, tem um leão, mas a rua tem dois lados, então eu posso tentar ir para o outro lado e dar uma volta maior, eu posso ver se eu consigo escalar algum muro, eu posso tentar ver se eu consigo uma carona, eu vou começar a pensar em possibilidades de como sobreviver ao leão e quais são os recursos que eu tenho, né, internos e externos, para conseguir sobreviver. Se preparar para adoção é mais ou menos assim. Então, eu conheço o que acontece normalmente, quais são os comportamentos típicos de uma criança que chega através da adoção, que passou muito tempo no abrigo, que sofreu traumas, marcas, abandonos, rupturas, lutos, que foi violentada ou negligenciada, que cresceu na rua, que teve que sobreviver sozinha. Então, eu aprendo quais são os comportamentos típicos para que eu saiba mais ou menos. Então tá. Então, se a criança faz testes, ela vai testar o meu amor, ela vai ser agressiva no começo, né? Então, eu preciso ser resiliente, eu preciso falar para ela: não, aqui é sua casa, não tem mais para onde você ir, eu sei que você está falando que quer ir embora, né? Então, você vai aprendendo como lidar com certas situações. Mas o que é se preparar profundamente? Será que apenas saber vai te preparar realmente? Se preparar profundamente é unir aquilo que você fica sabendo de fora, aquilo que você pega de informação, com aquilo que é seu, aquilo que você se conhece, para saber quais são os recursos internos que você vai utilizar diante dos desafios. Não é que você vai ter todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. Mesmo que a gente trace um plano gigante, assim, um mapa de tudo que pode acontecer na adoção, no pós-adoção, sobre escola, sobre mentira, nenhuma realidade vai ser igual à teoria. Nenhuma. Só que quanto mais você souber dos seus recursos internos, do que faz você sair do sério, por exemplo, perder totalmente a paciência, o que faz você se sentir rejeitada ou abandonada, que faz você se sentir culpada, que faz você não conseguir dizer não, o que faz você se sentir uma pessoa horrível. Quanto mais você entender sobre você, melhor será as suas reações diante daquilo que a criança vier a apresentar. Porque o que importa, de fato, não é o que acontece nas nossas vidas. Isso é uma regra básica para qualquer terapia, né? Tem frases clichês sobre isso. Não é sobre o que acontece com a gente. Então, não é sobre o que a criança vai te falar, te apresentar, tentar te bater ou não, mentir ou não. Não vai deixar ele encostar no começo, não vai querer tirar foto. Não, não, não. Não é sobre o que a criança vai fazer, mas é sobre o que você vai fazer diante do que te acontecer. É sobre como você vai lidar com aquilo que te acontecer durante o pós-adoção, durante o período de teste, durante as regressões que a criança tiver, durante as dificuldades todas, se tiver agressividade ou se a criança tiver baixa autoestima, enfim. Então, o que importa é como você vai lidar. Ok? Faz sentido isso? Se alguém quiser comentar aqui no chat, quiser falar alguma coisa, se faz sentido.
Me contem. Tati. Oi, Oi, boa noite. Boa noite a boa todos. noite. Faz muito sentido para mim. Eu tenho uma pergunta assim, os testes, eles podem durar quanto tempo? Eu sei que varia, né, de criança, de situação, mas ele dura um período muito longo? Como que é isso? Então, é realmente muito variado, porque vai depender muito do quanto essa criança internamente, né, assim, o quanto ela internamente vai precisar construir essa relação de confiança. Então, tudo vai depender. E não é uma regra, por exemplo, a criança passou 5 anos no abrigo e a outra passou um, significa que a criança que passou 5 anos vai ter um período maior de testes. Não, porque o ser humano, ele não é uma matemática, né? Matemática é concreto, matemática é lógica. Então, o ser humano é tudo menos algo lógico. O ser humano é algo complexo, é algo abstrato. É um borrão que a gente vai se entendendo ali ao longo de toda uma vida. Logo, o que a gente precisa se atentar não é sobre o tempo, mas é sobre ter sensibilidade de olhar por trás daqueles comportamentos. É ter sensibilidade, é ter um olhar mais apurado para entender se aqueles comportamentos que a criança está tendo vêm de algum contexto específico, de algum contexto do que aconteceu na escola, ou fazem parte dos testes, de que ela está testando o seu amor, que ela ainda está te dizendo entre linhas, né, por trás daquele comportamento, eu não me sinto pertencente a esta família, eu não me sinto amada, eu sinto que você pode me devolver se eu não for um bom menino, uma boa menina. Eu sinto que eu não sou bom o suficiente. Então, é esse olhar apurado. Como é que a gente tem esse olhar apurado? Esta é a questão. Não é só conhecendo sobre os aspectos da adoção, é se conhecendo. É se adentrando profundamente em você que você vai conseguir ter uma melhor percepção sobre o outro. Porque se eu não tenho uma percepção apurada sobre mim mesma, como é que eu vou ter uma percepção apurada sobre o outro? Se eu não consigo me aceitar como sou, se eu não consigo aceitar as minhas falhas, aprender com os meus erros, como é que eu vou aceitar as falhas do outro? Fica muito mais difícil. Então, os perrengues, os dilemas, os conflitos na adoção, no pós-adoção, de pais e filhos, de mães e filhos. Ai, porque eu estou me sentindo uma péssima mãe, porque o fulano, né, o meu filho, não aprova nada do que eu faço, não gosta da minha comida e diz que está tudo ruim. Ou porque o meu filho me rejeita e eu não consigo lidar com isso, porque eu tento aproximar e ele só grita, ele tenta bater, enfim. Tudo isso vai ficar extremamente mais difícil se você não estiver conseguindo lidar com os seus aspectos emocionais. Se não tiver pelo menos uma consciência sobre quais são as feridas da sua criança interior. Eu não sei se aqui, se para todo mundo é comum esse termo, né, falar de criança interior, mas todos nós, não importa a nossa idade, a gente pode ter 20, 30, 40, 50 anos, todos nós temos uma criança interna que vive dentro da gente. Inclusive, eu vi um filme essa semana que está entre os 10 ali da Netflix, que é o Projeto Adam, que é um filme de ficção científica, assim, que fala de fim do mundo, de viagem no tempo, mas como é de viagem no tempo, o cara principal, ele vai para o passado, né? Ele sai do futuro, vai para o passado e encontra a criança dele. Então é muito interessante o adulto conversando com a criança. E aí eu faço uma analogia ali da criança interior. Então, todos nós temos uma criança interior que de alguma maneira foi ferida. E é impossível não ter feridas nessa criança. Por mais que os nossos pais tenham sido suficientemente bons, tenham nos dado casa, comida, carinho, atenção, limite,
enfim, tudo. E por que é impossível não ter feridas? Porque a criança, não sei quem já viu aqui uma criança observando, né? Saindo na rua, que a criança observa tudo. Você pode não ver a beleza da flor amarela que você vê, mas a criança vai ver, porque a criança observa. Então, os mínimos detalhes ela consegue pegar, uma coisa colorida, algo ali, uma cena, a criança vê e grava aquilo, depois ela vai te contar. Então, a criança é muito observadora. Só que a criança, por falta de experiência, por imaturidade, ela é uma péssima intérprete. E logo, por ela ser uma péssima intérprete, ela vai interpretando as coisas de acordo com a maturidade, de acordo com as necessidades que ela tem. Então, quantas vezes você já não ouviu uma história de que alguém, quando era criança, teve um irmãozinho, né? Os pais lá tiveram outro filho e aquela criança passou a interpretar que aqueles pais não gostavam mais dela porque teve um outro irmão. Ou que os pais traíram ela, porque a partir dali os pais tiveram que dar atenção, uma atenção maior para um bebê que tinha chegado. Logo, todos nós tivemos as nossas interpretações na infância, que pode ter sido a interpretação: eu não sinto que os meus pais me aprovam, eu não sinto que eu fui uma criança amada, eu sinto que os meus pais faziam diferença de mim e dos meus irmãos. Eu posso ter sentido que eu não era capaz, né? Eu não me sentia capaz de fazer as coisas por mim, então eu sempre tive que pedir ajuda. Ou, pelo contrário, eu posso ter sentido ao longo do tempo que eu tinha que ser fortona, que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tive que cuidar até dos meus pais, dos meus irmãos, então eu não podia pedir ajuda. Eu tinha que ser forte, né? E hoje tenho dificuldades de ser vulnerável, de sentir, enfim. E aí eu tenho certeza que vocês estão aí se identificando, cada um, com as histórias de vocês e com a infância de vocês. Então, essas interpretações, essas feridas, elas se chocam com as feridas da sua criança, né? Do seu filho, da sua filha. Se chocam assim, ó, terrivelmente. Isso é comum. Isso é natural. Só que quanto mais você tiver ciência das suas feridas emocionais, da sua criança interior, quanto mais você tiver consciência quais são os gatilhos que faz a sua criança ser ativada, porque o fato é, quando nós estamos agindo na calma, na racionalidade, nós estamos pensando, opa, peraí, aconteceu tal coisa, então deixa eu pensar qual é a melhor maneira de eu lidar com isso, tal, eu tenho essas alternativas, serão essas consequências. Quem está ali atuando é o meu adulto forte. Agora, quando eu lido com algo de supetão e que eu reajo a alguma situação, e eu grito, eu esbravejo, eu choro, me jogo no chão, faço drama, bato porta, enfim, digo ninguém me ama, ninguém me quer, vou fugir dessa casa. Quem está atuando não é o meu adulto saudável, é a minha criança interior. Então, na hora dos desafios, porque, gente, na hora da parte boa, né? Eu não preciso dizer que vocês vão saber lidar. Óbvio, todo mundo sabe lidar com as partes boas. A gente vai vibrar quando a criança chegar, vai ficar feliz, vai realizar um sonho, vai ter a parte do encantamento, né? Vai ser tudo mágico quando conhecer a criança, quando, né, descobrir. Só que depois do encantamento tem a realidade, né? Depois ali da parte do encantamento da adoção, do apaixonamento, que vem a rotina, que a criança cai na real de que ali não é uma passagem, de que ali vai ser a casa dela para sempre. Aí o bicho começa a pegar quando existem os testes na adoção. Quando isso começa a pipocar, né? Quando o psiquismo dela começa o inconsciente dela começa a atuar no sentido de você pode ser abandonado de novo. Se você sofrer uma ruptura, podem te abandonar de novo. E isso, gente, é totalmente inconsciente. Nunca os comportamentos de uma criança que chega pela adoção,
ele vai ser para te ferir, para te atacar. Por mais que a criança diga, você não é minha mãe, eu odeio você, eu não gosto da sua comida, tudo aquilo é uma defesa, é um mecanismo de sobrevivência. Eu preciso sobreviver, eu preciso não ser abandonado de novo, eu preciso não sofrer tudo aquilo que eu sofri quando eu fui parar naquele lugar frio, cheio de criança, com os cuidadores lá e tal. Então, eu preciso não passar por isso de novo. Eu só preciso sobreviver. Logo, se o meu psiquismo entende que para eu sobreviver, eu vou não te aceitar como mãe, é isso que eu vou fazer. Se o meu psiquismo entende que para eu sobreviver, eu vou chutar tudo, quebrar tudo, e aí o filme, o contador de história, quem não assistiu, assista, fala um pouco disso, né? Do menino tocando terror lá. A criança vai fazer. E aí, se a sua parte adulta não estiver muito saudável e se você não tiver consciência da sua criança interior, o que vai acontecer? Você vai reagir. Ou você vai se sentir a pior mãe do mundo. Ou você vai sentir que essa criança nunca vai ser seu filho. Ou você vai sentir que é um ataque e que você não vai suportar aquilo. Você não vai suportar ser rejeitada daquela forma. Então, se preparar para adoção é muito mais do que receber algumas informações. Se preparar para adoção é muito mais que ler, ver filmes e ouvir histórias. Tudo isso é importante? Claro que é importante. Ver filmes e ver que existem vários tipos de adoção, de famílias, é importante? Claro que é importante. Ler sobre adoção e ver o passo a passo ali é importante? Claro que é importante. Participar de grupos de apoio, trocar experiências, ver que as pessoas têm pensamentos parecidos com o seu, ou histórias, né, que te inspiram e que deu tudo certo. Muito. As histórias nos inspiram, né? Nos fazem acreditar que é possível. Poxa, a pessoa passou por várias dificuldades, adotou 3 crianças, né? Eu atendo mães, né, que são mães solos de 3 crianças. Então, assim, outros, 2 pais, 2 mães, enfim, cada um ali com a sua particularidade, né, com seus detalhes e suas dificuldades e como foi superado. Outra família que atendi, uma mãe, nossa, ela chegou nos atendimentos falando, eu não vou aguentar, eu emagreci, eu tô ficando doente, eu vou ter que devolver, e ali a gente foi trabalhando, sessão a sessão, até que ela foi começando a melhorar, ela foi começando a criar forças, né, foi ficando mais forte para lidar, e a criança foi melhorando, enfim, hoje eles estão super bem. Então, as histórias nos inspiram, e são super importantes. Mas o mais importante disso tudo é você saber quem você é. É você se conhecer a ponto de saber: opa, eu estou me sentindo assim diante do que meu filho falou. Por que eu estou me sentindo assim? Tá. Estou me sentindo assim porque estou me sentindo atacada. Por que eu estou me sentindo... porque quando eu era criança aconteceu isso. Bom, vou levar para minha terapia isso, né? Vou levar para minha terapia como eu estou me sentindo. Enfim, é muito, muito importante você saber sobre você, você aceitar você, né? Você se acolher, você conseguir aprender com os erros, porque tudo que a gente faz com a gente é provável que a gente vai fazer com os nossos filhos. Então, se eu sou dura comigo, se eu me cobro o tempo inteiro, o que eu vou fazer com os meus filhos? Eu vou cobrar o tempo inteiro, vou querer excelência o tempo inteiro, não vou suportar falhas. Se eu não me respeito, se eu não consigo falar não, né? É provável que eu também não consiga falar não para os meus filhos, eu não falo não para mim, eu não consigo colocar limites em mim, então talvez eu não consiga falar não para os meus filhos, só que aí
o negócio vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Aí eu passo a não conseguir lidar com aquela criança mimada que, né, que quer bater, que não tem limites, e aí eu parto para o outro lado. Eu passo para o desrespeito. Nossos filhos, então, são espelhos. E aí é outro ponto muito importante que eu queria trazer hoje. Que eu até falei também hoje no meu Instagram. Que eu recebo muitas queixas, muitos pedidos de ajuda para os filhos quando as crianças chegam. Tati, meu filho acabou de chegar, tá tendo tais comportamentos, tá mentindo, mente o tempo todo, tem crises terríveis, faz pouco tempo que tá com a gente, então quando eu falo não, começa a chutar, me bater, não sei o que fazer, eu preciso que você atenda o meu filho. Você atende crianças, Tati? O primeiro ponto eu não atendo crianças, eu sou psicóloga dos pais, né? E o segundo ponto é o seguinte: não adianta. Não vai adiantar nada. A sua criança ir para terapia se você não estiver em terapia. Por que não vai adiantar? Porque os nossos filhos são nossos espelhos. Os nossos filhos vão demonstrar aquilo que nós somos. Os nossos filhos vão agir e reagir de acordo com o que nós estamos fazendo. Só que, diante de uma adoção tardia, principalmente, diante de uma adoção que a criança tem ali uma história, né, um passado, se a gente não estiver falando de um bebezinho, se a gente estiver falando de uma história, além de quando vocês estiverem se relacionando, essa criança mostrar as suas falhas, as suas dificuldades, as suas limitações, esta criança também vai te trazer frutos daquilo que plantaram nela. Então, se eu tenho uma plantação e eu quero colher batatas, eu não posso plantar mandioca. Se eu plantar mandioca, eu vou colher mandioca. Não dá. O que acontece é que nós pais, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente planta mandioca e quer colher batata. E não dá. É impossível. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar respeito na relação com meus filhos, eu vou colher respeito. Se eu plantar agressividade, palmadas, violência, eu vou colher violência. Eu posso não colher violência comigo. Meu filho, por medo, pode não ser violento comigo, mas vai ser violento lá fora. Se eu plantar escuta, se eu escutar meu filho, se eu conseguir não julgar, eu vou colher o quê? Vocês já sabem, vou colher a mesma coisa. Só que quando nós estamos falando de uma criança que chegou através da adoção, eu tenho que entender que todo esse passado, toda essa história foi uma plantação. Se foi negligência, se foi abuso sexual, se foi abuso físico, se foi abandono, não sabemos, né? Talvez alguns de vocês já saibam, já tenham os filhos por aí, talvez vocês já saibam. Logo, quem vai colher esses frutos? Me conte, quem vai colher os frutos? Quem é que vai ter que lidar com esses frutos? Vão respondendo aqui. Se quiserem abrir o microfone. Milena, sim, é importante como saber lidar com a criança quando ela chegar, porque elas vão se espelhar em nós. Sim, a terapia da família toda é fundamental, não só. Exatamente, Joyce, exatamente. Tem casos que pode se fazer uma terapia em família mesmo, né? A família toda mesmo. Mas, de princípio, eu sempre aconselho logo de cara, os pais estarem numa orientação de pais. Estarem numa orientação de pais porque
aquilo que a criança fizer, que você, se você não está com seus filhos ainda, você não sabe, e se você já está com seus filhos, você já sabe o que está acontecendo, vai te causar muitos sentimentos. Sentimentos bons, alguns, e sentimentos ruins. E tá tudo bem. Todos nós temos sentimentos ruins. Todos nós temos vontade de socar o filho às vezes, vontade de fugir, vontade de falar, meu Deus, onde eu amarrei meu jegue, eu também tenho. Todo mundo, todo mundo. Só que a questão é o que eu faço com esse sentimento, como eu vou lidar com os meus sentimentos e como eu vou decidir agir diante daquilo que está acontecendo, para eu não piorar a situação, ou para eu melhorar, para eu resolver o problema. Porque se a sua criança está mentindo, vocês têm um problema. Se a sua criança não está prestando atenção, tem desmotivação zero, né? Motivação zero para a escola e não copia nada, atendo também uma mãe assim. Tendo uma mãe que, por muito tempo, plantou agressividade com o filho, intolerância com o filho, que plantou a não escuta, o julgamento e a crítica. E hoje a criança tem motivação zero para a escola, não copia, não respeita os professores. Então, é um trabalho árduo, bem árduo, para a gente mudar a percepção dessa mãe, o olhar dessa mãe para essa criança, porque hoje o olhar dela ele é terrível, ele não faz nada, ele só apronta. E aí, quando nós acreditamos que os nossos filhos são alguma coisa, acredite, eles se tornarão aquilo que vocês acreditarem que eles são. Anotem isso, pelo amor de Deus. Tudo o que vocês acreditarem que os seus filhos são, eles serão. Porque nós, enquanto crianças, nós vamos fazer de tudo. Para quê? Para atender o desejo dos nossos pais. Então, se a minha mãe está dizendo que eu sou mentirosa, eu vou vestir a roupa, ó, vou vestir o uniforme, eu vou vestir ó, a roupa da mentirosa. Se a minha mãe está dizendo que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa que aprendo com os meus erros e que sou capaz de melhorar enquanto ser humano, eu vou ser essa pessoa. Entendem o que eu tô falando? Tati, como a gente lida com a situação onde uma das partes da família ainda não busca essa ajuda, essa terapia? Joyce, a gente não tem como obrigar o outro a fazer nada. Nunca. Isso é uma lição que vocês precisam começar a ter para a vida, né? Nunca na vida a gente vai conseguir mudar o outro, obrigar o outro a fazer alguma coisa que a gente quer. Isso é marido, esposa, filho, filha, chefe, mãe, pai. Não dá. A única pessoa que eu posso mudar o comportamento sou eu mesma. A única pessoa que eu tenho controle nesta vida sou eu, e olhe lá, porque às vezes nem eu tenho controle. De repente, eu falei, putz, saiu, meu Deus, eu não tive controle daquilo que eu falei, nossa, mandei meu ex-marido e catar coquinho e se lascar, e não devia ter feito isso. Meu Jesus. Então, pois é. Por quê? Porque às vezes nem eu tenho controle sobre os meus sentimentos e o que eu faço. Logo, eu nunca vou ter controle sobre o que o outro faz. Só que eu posso decidir o que eu vou fazer. Eu posso decidir até onde eu aguento. Eu posso decidir se eu quero estar nessa relação ou não. Eu posso decidir convidar o meu parceiro para algo. Eu posso decidir dar um deadline, posso decidir dar um limite para o meu parceiro. Isso eu posso, estou falando sobre mim. Ó, parceiro, te amo, ok, mas para mim essa situação está insustentável. Ou a gente fala a mesma língua, ou não vai rolar. Então, eu vou te dar um limite aí, para você ver o que você vai fazer, senão eu vou ter que tomar outras atitudes. Entende? É sempre sobre mim.
sempre sobre o que eu sinto, o que eu faço, o que eu vou decidir fazer com aquilo. Se a gente está pensando em mudar o outro ainda, meu querido, tá bem longe, mas tá longe, vai ter um caminho assim, bem longe, 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 de autoconhecimento, de consciência. E tá tudo bem, cada um tá ali, ó, num degrau ali desse autoconhecimento. E tem gente que vai bater muita cabeça ainda, tentando mudar o outro, e tá tudo bem. Cada um com seus bate-cabeça. Mas o que eu posso te dizer, te garantir é que a gente não muda ninguém. E quanto mais a gente tenta mudar o outro, mais a gente vai o quê? Ficar desgastado. Mais a gente vai se estressar, mais a gente vai ficar frustrado. Porque não dá. Então, Joyce, só para a gente finalizar essa questão, quando o outro não quer terapia, a gente pode convidar o outro, por exemplo, a fazer terapia de casal, né? Às vezes a gente não consegue fazer o outro fazer uma terapia individual, porque o outro não quer. O outro não quer, não tem como obrigar a levar o outro pela mãozinha e falar, tá, igual criança, né? Com criança, você ainda fala, você precisa fazer terapia, então você vai. Mas ainda assim, mesmo você levando seu filho para terapia, não tem como você obrigar seu filho, por exemplo, a falar as coisas para o terapeuta. Se seu filho não quiser abrir a boca um dia sequer para a terapeuta dele, ó, desculpa, não vai ter o que você fazer, certo? Não tem. Então, você pode convidar o seu parceiro a dizer, olha, eu queria muito melhorar a nossa relação, eu queria muito melhorar a nossa família, eu queria muito que a gente fizesse terapia de casal. Você pode fazer isso por mim, porque é tudo sobre você. Milena, você acha que já devemos dar início nessa terapia antes da criança chegar? Com 200% de certeza, se você quiser facilitar a sua vida. Lembra? É sempre sobre você. Sempre sobre você. Então, se você quer ter uma maternidade mais leve, se você quer saber quais são seus gatilhos e o que vai fazer você se sentir ameaçada, abandonada, ou criticada, ou acusada, ou culpada, ou sei lá, qualquer sentimento ruim, você vai para terapia antes. Você vai se conhecer antes. Ok? E quando a criança chegar, você vai, com certeza, trazer mais conteúdo sobre ela, porque né, a criança vai chegar, vai ser tudo novo, então vai ter muita coisa sobre ela. Enquanto a criança não chega, você pode falar sobre você, né? Só sobre você, sobre as suas questões. É isso mesmo, eu tenho 2 biológicos e, graças a Deus, se tornaram adultos responsáveis e bons. Espero conseguir o mesmo com a minha filha que está chegando. Muito bom. Como reagir no primeiro encontro com o filho? Núbia, primeiro encontro, muitas vezes a criança não sabe que ela vai ser adotada, né? No primeiro encontro, muitos ali, os profissionais do abrigo vão falar para você, ó, você vai só conhecer a criança e você não vai falar nada ainda sobre a adoção, eles vão te conhecer só, é literalmente conhecer. E aí, quando alguém perguntou isso, né, o que falar no primeiro encontro, a minha resposta foi, por que não ouvir no primeiro encontro? Por que não ouvir? Você está conhecendo a criança. Então, por que não ouvir dela? Oi, como você está? Como você chama? O que você está fazendo? A criança sempre vai ter algo para te falar. Sempre vai ter algo para te mostrar. E pode ser que ela pergunte alguma coisa. O que você está fazendo aqui? Eu vim te conhecer. Eu vou para sua casa? Hoje eu só vim te conhecer. Entende? Assim, step by step, passo a passo. Então, o primeiro encontro é uma conexão, né? Você vai ter algum tipo de conexão com a criança. E criança se conecta com o quê, gente? Com o que criança se conecta? Qual é o mundo da criança? Me contem. Me conta, porque aí eu dou uma respirada, gente. Não falo demais, meu Deus do céu. E esse amor que todo mundo fala quando a criança chega. Não sentir esse amor desesperador que todo mundo fala. Eu gosto muito dela.
Me preocupo com o seu bem-estar e com a construção de uma pessoa boa. Rafael, quanto tempo faz que você está com a sua filha? Ela se conecta pelo amor, afeto, confiança, ok? Com o lúdico e o brincar. Exatamente. Porque, Joyce, o amor, ele é construído com o tempo, né? O amor vem de milhares de vezes que a gente se conecta com os nossos filhos. E que conexão é essa? Quando a gente entra no mundo da criança, quando a gente cuida da criança e quando a gente vai recebendo o retorno disso tudo. Porque é um investimento, né? É um investimento emocional. Eu digo, se você estiver esperando investimento financeiro, aí é só por água abaixo. É um investimento assim, que só tem queda, né? Não tem lucro, não tem retorno. É um investimento emocional. E para a gente se conectar com a criança, o primeiro mundo da criança é a brincadeira, é o lúdico, são as histórias infantis, sei lá, com um bebê é um saco plástico, com a criança de 5 anos vai ser o super-herói, com a menina vai ser, sei lá, talvez a princesa, ou um projeto de ciências, talvez ela goste de projeto de ciências, enfim, não sabemos. O que importa é, para você se conectar, você precisa saber o que a criança gosta. O que a criança gosta de brincar, né? Sei lá, às vezes você vai lá na instituição de acolhimento, a criança pode estar assistindo um desenho. Ué, como é que você vai se conectar com ela? Você vai perguntar. O que você está assistindo? E o que você gosta de assistir? Às vezes ela tem um brinquedo. Nossa, me mostra o seu brinquedo. Vou adorar brincar com você. Eu posso brincar com você? Pronto, isso gera uma conexão. Tati, eu tô no pós-adoção e tá muito difícil, meu Deus do céu, meu filho fala que eu dei minha comida, que quer voltar pro abrigo, e me xinga, tudo isso aqui todos os exemplos que eu trago são exemplos reais, tá, gente? Eu não tiro, assim, de livros, não, eu tiro dos atendimentos mesmo. Meu filho fala que eu sou muito parecida com a mãe biológica dele, que eu nunca vou ser a mãe dele, que me odeia, que vai embora, que não quer ficar nessa casa. A minha primeira pergunta é: quais são os momentos de conexão que você está tendo com seu filho? Ok, entendo que você ainda não se sente mãe, que você ainda não se sente pai, e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando eu peguei os meus filhos no colo, você acha o quê? Eu peguei e falei, nossa, que amor maior do mundo, meu Deus, a sua mãe pra mim era estranha. Eu falava assim, sou mãe de 2 filhos. Era um negócio assim, ó, dava até um troço, porque era muito esquisito falar que eu tinha 2 filhos. Qual era o meu pensamento, meu sentimento? Não posso deixar esses 2 morrerem. Só não posso deixar eles morrer. Só, tive gêmeos, 2 de uma vez, ficava lá louca, não dormia. Eu não posso morrer, eu não posso deixar eles morrerem. Ok, não posso morrer, não posso deixar eles morrerem. Gente, era esse sentimento, posso deixar morrer. O amor veio de várias vezes que eu me conectei. Quando você tem um filho biológico, você se conecta de algumas maneiras. Quando a criança nasce, você se conecta através da amamentação, você se conecta através lá de arrotar, de dar o banho. Com a adoção, você também vai se conectar por algumas coisas dessas. Com banho, não importa, sua criança vai chegar com 10 anos, às vezes ela vai querer que você dê banho nela, porque ninguém fez isso. Então, um dos princípios, uma das coisas que é importante você ter ciência é que a idade emocional da criança, provavelmente, isso não é uma regra, mas provavelmente não vai ser a idade cronológica dessa criança, porque ela teve muitas lacunas nesse desenvolvimento. Então, muitas coisas a criança vai querer que você faça para ela. Olha, vários atendimentos que eu fiz, a criança chega super independente. Gente, mas a criança chega, olha, às vezes a criança chega com 3 anos fazendo mais coisa que meus filhos fazem com 6. Sério. Super autônomas, independentes. O que acontece? A criança vai se afeiçoando, ela vai criando vínculo. O que acontece? Ela vai parando de fazer as coisas. Porque ela vai esperando que os pais façam por ela. Por quê? Porque ela teve que se virar sozinha muito cedo.
E aí, quando ela começa a se sentir seguro, isso é um ponto ótimo, porque ela está começando a confiar nesses pais, nessa nova família, ela para de fazer. Ai, não sei tomar banho sozinha, não sei escovar o dente sozinha, não sei me vestir sozinha, porque ela tá te dizendo, eu não tive, e eu quero que você seja minha mãe, eu quero que você faça por mim, que é a regressão. Ok? Então, peraí, deixa eu ver o Rafael. Peraí, Rafael, deixa eu ver se o Rafael respondeu. Este amor, Rafael, ele não é, o amor nunca é automático. O amor é construído. Existe um livro maravilhoso chamado O Mito do Amor Materno. Amor nenhum é automático. Nenhum. O que nós temos automático é instinto. Então, se um bebê aparecer na tua porta, o teu instinto vai ser cuidar. Automaticamente. Se você tem um filho biológico, automaticamente o seu instinto é proteger, cuidar. Se sua criança chega por adoção, seu filho, sua filha chega por adoção, o seu instinto vai ser proteger, alimentar, né? É o instinto, o nosso instinto. Só que amor não é instinto. Amor é construção. Tanto é que em várias culturas se cuida, se educa de maneira diferente. Assim como o amor de parceiro com parceira, se você for no Japão é de um jeito, no Brasil é de uma outra forma, e assim por diante. No Afeganistão é de uma outra forma. Ok? Então tem a ver com sociedade, com cultura, como que é construído. Então, para esse amor ser cada vez maior ou mais saudável, a gente precisa de momentos de conexão, tá? E para ter momentos de conexão, eu conheço o mundo do meu filho, da minha filha. Então, muitos pais falam, eu pergunto, né, às vezes, você joga com seu filho? Sei lá, seu filho, às vezes o filho tá lá com 6 anos, 7, 8, adora videogame, adora celular. E aí, você já jogou algum jogo com seu filho? Eu não, odeio jogo. Só que aí é só o que a criança gosta de fazer. E aí, como é que você vai se conectar com essa criança? Se você não se esforça para entrar no mundo dessa criança. Ai, porque minha filha, nossa, muito fantasiosa. Ai, porque eu sou pai e quero e gosto de uma coisa, minha filha é super fantasiosa, fica lá contando mirabolantes, histórias mirabolantes. Então, já tentou se conectar com essas histórias? Ok? Então, conexão e cuidado. Conexão e cuidado. Conexão e cuidado. Vai fazer com que esse amor nasça. Porque de tanta conexão e cuidado, essa criança vai retornando esse investimento emocional. Ela vai começar a te pedir ajuda, ou ela vai querer ficar mais próximo de você, ou ela vai te chamar lá, sei lá, de mãe e vai falar coisas bacanas em algum momento, mesmo que esteja difícil e que tenha problemas de comportamento, ok? Minha filha chegou aqui chegando, já se sente em casa desde o primeiro dia. Estamos com ela há 2 anos. Então, Flávia, é isso, né? Cada história é única, né? Eu estou contando aqui, falo de exemplos, falo de situações difíceis, mas cada situação é única. Não existe uma regra, não existe padrão. O ser humano não é padrão. A normalidade não existe. Então, é por isso que a coisa mais importante que você vai fazer por você e pela sua família é investir no seu autoconhecimento. Ok? A Flávia, a conexão eu achei bem fácil e rápida, isso não é um problema. É exatamente como eu falo. Quando é a criança certa, você sabe. Então, Flávia, a questão é que nem todas as vezes essa conexão também acontece de cara, por diversas questões. Pela história, pelos traumas dos pais, por como esses pais estão, se eles estão em sintonia ou não, se essa família romantizou essa adoção ou não. Então,
Depende muito. É por isso que eu digo que a preparação não é tão concreta assim como as pessoas pensam que é, né? É só, nossa, um monte de conteúdo, um monte de informação, e aí eu tá super preparadíssima. Não é. A minha ficou muito tímida quando eu cheguei no abrigo, aí comecei a brincar com as outras crianças, e assim ela foi se soltando, entrou na brincadeira também. Legal, Gislene, obrigada. Eu apareci de surpresa no abrigo, foi até Lusiânia conhecê-la, nunca ouvi falar. Paloma, quando alguém perguntar na rua, nossa tia, ela é adotada? Como lidar com essas perguntas na frente da criança? Tá, uma boa pergunta, Paloma. Então, você tá andando com a criança na rua, e aí vem um ser que pode ser criança inocente. Lembrando que crianças fazem perguntas porque são inocentes. Adultos fazem perguntas sem noção porque, enfim, são as limitações de cada um. Nossa, agora é sua sobrinha? Não, é minha filha. Nossa, sua filha? Mas ela é adotada? Então, é minha filha. Ela veio através da adoção. É minha filha. Ok? Então, o seu filho, a sua filha não é adotada. Foi adotada e agora é sua filha. Por quê? Por isso que eu sempre faço questão de trazer o filho que veio através da adoção. Eu nunca falo o filho adotivo, o filho adotado. Não, porque filho é filho. Só que para uma forma lúdica, uma forma de explicação e de trazer as nuances, porque se eu falar nos meus conteúdos, porque o filho, vocês não entendem que eu estou falando sobre adoção. Então, para eu mostrar para vocês que eu estou falando sobre adoção, eu falo o filho que chegou através da adoção, porque a adoção é apenas um outro meio do filho chegar. Assim como o filho pode vir através de cesárea ou parto natural, e ele pode ser feito através de inseminação ou in vitro, enfim, é um meio, mas é um filho, ok? Uma outra coisa que eu oriento sempre é quando você não souber o que fazer com essas perguntas, se é uma pergunta que te causa um incômodo, você devolve a pergunta. Nossa, mas um exemplo. Nossa, mas quando você vai ter um filho seu? Mas o que seria um filho meu, né? Esse aqui é meu filho. O que seria um filho meu? Ah, é um filho que veio da sua barriga. Ah, então, porque esse não veio da minha barriga, ele não é um filho meu? É isso? É isso que você acha? Faça perguntas. Devolva perguntas para as pessoas, para elas poderem pensar. Assim você abre mão de ter resposta para tudo. Você deixa a pessoa pensar lá. Nossa, mas e a mãe verdadeira dessa criança? O que é mãe verdadeira para você? Você tá? Sai de cena, devolva a pergunta e tá tudo certo. Cada um com suas limitações, novamente, não tem como você mudar o outro, não tem como. Né, você pode até conversar, se é uma amiga, uma pessoa, você pode perguntar: olha, né, pai verdadeiro, mãe verdadeiro, é aquele que ama, que cria. Claro, meu filho tem uma mãe biológica, um pai biológico, que não puderam cuidar dele, mas hoje eu sou a mãe, né? Hoje eu sou a mãe e tudo mais. Qual a melhor forma de contar para as pessoas que estamos adotando uma criança um pouco mais velha? Porque sempre que contamos que vamos adotar, todos falam: ah, que legal, mas vai ser um bebê, né? Isso gera desconforto. Você pode perguntar. Novamente, joga a pergunta. Ah, vai ser um bebê, né? Você só acha que só existem adoção de bebês? Por que você acha que tem que ser um bebê? Ó, que maravilha! Ó, tira das suas costas! Ó, por que você acha que tem que ser um bebê? Você nunca viu adoção de crianças mais velhas? E todas as crianças mais velhas que estão lá, elas não merecem ser amadas, terem uma família?
Hum? Luziânia, fica em Goiás, que bacana, muito bom. Perfeito, devolver a pergunta, ótima dica. Que bom que você gostou. Sim, isso é técnica de psicólogo, gente. Isso aqui é o que a gente mais sabe fazer, psicólogo sabe fazer, é devolver perguntas, e vocês podem também aprender algumas técnicas para melhorar a vida de vocês mesmo, para poder não entrar, não se identificar com aquilo, né? Porque os nossos sofrimentos, eles são basicamente porque a gente se identifica com aquilo que está acontecendo. Então, quando a criança está lá tendo uma crise emocional, uma birra, você se identifica com aquele problema e você se mistura com aquilo. E quando a gente consegue separar, né, isso, então, por exemplo, uma pergunta dessa nossa, mas você vai adotar um bebê, né? Você, se você não tem consciência, você vai pegar para você aquele desconforto. Mas sendo que a pessoa que está desconfortável é o outro que fez a pergunta. Entende? Quem está fazendo a pergunta e quer que você adote um bebê e não uma criança mais velha, o desconforto é dessa pessoa. Você não precisa ter o desconforto. Para você não ter o desconforto, você precisa se fazer a pergunta. Agora eu vou dar a orientação que vale $1 milhão. Todas as vezes que vocês estiverem passando por um problema de ofensa, de pergunta sem noção, de comportamento, qualquer problema, qualquer um, vocês vão se fazer uma pergunta. De quem é este assunto? Como assim de quem é este assunto? Pois é, neste caso, eu vou usar esse caso aí da pergunta. De quem é este assunto, esse desconforto sobre se vai ser um bebê ou uma criança mais velha? Ou esse medo de que, se for uma criança mais velha, vai ser o caos e a criança vai crescer e vai me matar. De quem é este pensamento? De quem é este preconceito? Este assunto é de quem? Este assunto é meu e eu tenho que lidar? Este assunto é do outro e é o outro que tem que lidar? Ou este assunto não é meu e não é de ninguém, esse assunto é do universo ou é de Deus, como vocês queiram chamar. Porque quando eu penso, de quem é o assunto pandemia? A pandemia chegou. Esse assunto é meu? Pandemia, assunto meu? Eu tenho como lidar com a pandemia? Esse assunto é teu? Você tem como lidar com a pandemia? De quem é esse assunto? Se a criança diz: você não é minha mãe, eu te odeio. Quem está sofrendo? Quem está com dificuldades de lidar com os próprios sentimentos, com a ruptura, com a dor? Então, esse assunto é seu? Ou esse assunto é da criança? Aí você vai falar, é da criança, ela que tá sofrendo, Tati, é tudo novo pra ela, sim. E se é da criança, por que você pega pra você e fala, ai, meu Deus, eu tô lá perto de uma mãe, porque ele fala com a mãe dele, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, se você pega pra você, aí sua vida vai virar um inferno. Porque você vai se sentir a péssima mãe, ou o péssimo pai. Logo, esta separação vai te trazer saúde emocional para você conseguir ajudar o seu filho a passar por isso. Então, ajudar o seu filho a passar por isso é um assunto teu. Mas pegar este problema para você, pegar esta fala para você, não é um assunto seu. Entende a diferença? Qual é o nosso papel aqui? Vocês estão entendendo, gente? Estou me fazendo entender porque eu vou indo de um assunto para outro. Também adorei essa dica, Flávia. Ninguém acha que minha filha é minha filha. Se saio com minha empregada, ela é sempre filha da empregada. Eu não ligo, não.
Também não me expliquei para ninguém. Só apareci com ela nos lugares e a apresentei como minha filha. Exatamente. E por que você vai ter que explicar para alguém? Alguém está pagando as suas contas? Você vai explicar para quem você acha que é importante você explicar, né? Provavelmente para quem você tem um vínculo ali, para seus familiares, para seus amigos e tal. Você vai apresentar como sua filha, porque sua filha é importante para você, então você vai apresentar. Para o resto, deixem que digam, que falem, ok? Deixem que digam, que falem. O que falarem é um assunto de quem? De quem que é o assunto? Agora vocês já sabem. Se pergunte de quem é este assunto. Tá ótimo. Tudo que você fala faz sentido para mim no pós-adoção. Pena não ter te conhecido antes. A Joyce está falando. Joyce, eu estou aqui agora, Joyce. Isso que importa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação importante antes de abrir geral para vocês falarem. Vão colocando as perguntas aí. Ok. Então, gente, outra coisa importante que eu queria dizer, antes da gente abrir para as perguntas e eu falar do 15 dias de adoção e do 21 dias de educação positiva. O primeiro, eu preciso que você lembre que toda mudança nossa, toda nova fase da nossa vida, ela traz coisas muito boas, né? Muitas perspectivas boas. Tanto é que vocês querem ter filhos porque vocês têm perspectivas boas, né? Ninguém vai querer ter filhos se eu pensar só nas coisas ruins. Não. Eu vou pensar em passar os meus valores, as minhas experiências para os meus filhos. Eu vou pensar em ter momentos divertidos com os meus filhos, em mostrar para eles as coisas que eu gosto, e passear, e crescer a minha família, enfim, deixar a minha herança, não só a herança de dinheiro, de casa, mas a minha herança de cultura, de emoção e tudo mais, de aprendizado. Mas para toda mudança, existe a parte de perder. Tudo que eu ganho novo, eu perco alguma coisa. Sempre, né? Então, quando eu era criança e eu passei pela adolescência, nós perdemos, né? A gente perdeu o corpo infantil, a gente perdeu toda aquela atenção que a gente tinha dos nossos pais para eu me tornar um adolescente, mas eu ganhei também. Quando a gente se torna mãe e pai, é a mesma coisa. Então, eu ganho muitas coisas, mas eu perco muitas coisas. Então, o fato é, a gente passa por um luto no pós-adoção, por um luto no pós-maternidade. Porque tudo aquilo que eu conhecia da minha vida, eu passo a não conseguir mais reconhecer. Eu passo a olhar e falar, meu Deus, cadê aqueles meus momentos que eu tinha? Não tenho mais. Cadê aquele meu tempo livre? Ou eu e meu marido, minha parceira, a gente fazia várias coisas, agora eu não consigo mais. Agora minha vida tá uma loucura, tô sem tempo, nossa, essa adaptação maluca, eu não tô conseguindo. Enfim, eu passo a não conseguir enxergar a mim mesma como antes. E até eu começar a me adaptar e a me reconhecer como uma nova pessoa, e tá tudo bem com isso, leva um tempo. Então, às vezes, eu me olho no espelho e não sei quem eu sou. Aí vai parecer que você é só uma pessoa louca, que tá com os cabelos em pé, que sai toda amarrotada de casa, que a casa tá uma bagunça, uma zona, que só tem brinquedo espalhado pela casa e que você não dá conta das coisas, você não consegue dar conta das coisas, você não consegue dar conta das coisas da escola, da conta da casa, do marido e do trabalho, que você tá chegando... Vai parecer que tá tudo um caos. Vai parecer que nada vai se resolver. Mas acredite, é uma fase. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Quando vocês estiverem lá no caos, vocês vão lembrar. Nossa, um dia eu ouvi daquela psicóloga, como é que era o nome dela mesmo? A Tati. A Tati falou que é uma fase, vai passar, vai passar, vai passar. É só isso que vocês precisam saber. Que vai passar. Ok? No momento do caos.
vocês precisam lembrar que vai passar e que existe perdas. Existe um luto no pós-adoção. E que quanto mais suporte, mais apoio vocês tiverem, mais isso vai ser menos dolorido. Porque vai doer de qualquer jeito. Mas se eu tenho um suporte, se eu tenho suporte da minha família, se eu tenho um terapeuta, se eu tenho um psicólogo ali que tá, né, que tá me ajudando, que eu posso desabafar, que eu posso falar dos meus sentimentos, que se eu falar para minha mãe não vai entender. Ok? Vai ser mais fácil. Vão colocando as perguntas aqui. E se tiver alguma coisa que eu não falei, que vocês queiram que eu falo. E agora eu queria muito falar para vocês como que a gente pode ir para a próxima fase, né? Para quem quiser ir comigo. Para o grupo de apoio, 15 dias de adoção e para o curso. Vou falar primeiro para quem que é esses dois, porque são públicos diferentes, são propostas diferentes. Então, o grupo 15 dias de adoção, ele é um grupo de apoio que são em atividades. Como assim atividades? Depois a gente vai responder as dúvidas, tá, gente? Vão colocando aqui, depois eu vou abrir os microfones, quem quiser abrir as câmeras também vai ser possível. São 15 atividades. Como assim atividades? O que eu percebi nos grupos de apoio? Eu percebi que muitos grupos de apoio e palestras que vocês vão, e antes vocês me perguntam se tem certificado, tem certificado, hoje mesmo eu fiz um certificado para uma pretendente do grupo de apoio. Eu percebi que muitos grupos de apoio, as pessoas chegam, vêm pessoas, né, palestrantes ou pais e mães e contam suas histórias. Então, como eu falei, as histórias servem muito para inspirar e os palestrantes para trazerem informações, certo? Informação. Só que, se eu não trago o que eu tenho de dentro de mim, eu não consigo favorecer o autoconhecimento. Porque autoconhecimento vem a informação que vem de fora, junto com o que eu tenho de dentro. E aí eu faço ali uma sinapse, uma junção disso, e aí eu posso transformar em alguma outra coisa, né? Então, autoconhecimento vem de dentro para fora, sempre. Né? Aliás, já vem, autoconhecimento. Então, o grupo de apoio que eu fui criando ao longo da minha experiência é algo que traz coisas de dentro para fora. As suas respostas. O que me importa num grupo de apoio, neste meu grupo de apoio, não é o que eu trago de mim, é o que você traz de você. Então, são 15 atividades referentes a passado, história da criança, a luto, criação, educação, e nananã, e nananã, e nananã, que você vai responder, que você vai trazer sobre o que você acredita, o que tem dentro de você. E depois eu também vou falar as minhas percepções e você vai poder fazer uma junção disso, do que você acredita e do que eu trago. Ok? Este grupo de apoio, eu falo 15 dias de adoção, mas normalmente ele leva por volta de uns 25 dias até um mês, porque cada grupo tem o seu ritmo. Então, tem grupo que precisa de 2 dias para fazer as atividades. Ele é completamente online, completamente pelo WhatsApp, e você vai responder quando você quiser. Tem tempo para entrar no grupo? Não, tem pessoas que podem trabalhar à noite, tem pessoas que trabalham de manhã, tem pessoas que não trabalham. Enfim, cada um vai responder no seu tempo. E eu vou respondendo também entre os atendimentos e outro e tal, e vou passando as atividades ali de acordo com o andamento do grupo. E depois da finalização, quem responde pelo menos 10 atividades, eu só posso certificar. Quem participa, eu faço um certificado para você e que vale para muitas vezes, vale para habilitação. São em todos os fóruns? Não, porque infelizmente no Brasil não existe uma regra, pode e não pode. Então, tem lugares que aceitam, tem lugares que não. E aí vai de cada um. O que eu posso te dizer é que não se prepare, não estude, não faça nada na sua vida dependendo só de certificado
de provas, de passar, né? Imagine se a gente fosse para a escola, só na faculdade, só pensar em passar, a gente não aprende, né? Então, o que você tem que estar se importando é com o seu processo de autoconhecimento, de evolução, com o seu processo de amadurecimento nesse processo todo e aproveitar a jornada, ok? Não só pensar em certificado, o que o fórum vai falar, as entrevistas e tudo mais. Isso é importante, mas não é o mais importante. Tá. O investimento para esse grupo de apoio é R$ 97,00. Esse é o valor básico dele, né? O valor bem tranquilo. Dá para... Normalmente eu faço pelo cartão, dá para parcelar, enfim. Faz pelo Pix, enfim, tem várias formas de pagar aí. Só vocês falarem comigo. Mas, para quem está aqui hoje, tem um link que eu vou deixar aqui. Só até hoje mesmo, até meia-noite hoje, vai ser R$ 57,00, que é o valor que está há muito tempo, no site, quando eu criei este grupo de apoio, que foi há milhões de anos atrás. Então, hoje, como esse valor ficou lá por resto da vida, porque depois eu não fiz mais pelo site, eu vou deixar R$ 57,00. A partir de amanhã, ele é o valor normal de 97, ok? Que é o valor comum. E o outro curso, deixa eu só pegar o link aqui, porque é para vocês, quem quiser se inscrever hoje, ok? Espera só um pouquinho. Já respondo as mensagens de vocês. Quem tiver dúvida, é só me perguntar, tá? Esse luto vamos passar no pós-adoção. A criança também passa, pelo fato de mudar totalmente a rotina dela. E como lidamos nesse processo, sendo uma mudança para os dois lados, tanto dos pais como dos filhos. Renata, tem um livro que eu tenho dos meus filhos, que é muito, muito bacana, que chama Chegou Alguém Novo, esse livro. E é muito interessante porque fala exatamente o que acontece na adoção. No livro, tem uma comunidade de bichinhos e chega um caracol novo. E aí, numa das falas, a amiguinha, que não queria aceitar, ela não queria aceitar o caracol lá na comunidade, porque ela achava que ia acabar os alimentos e tal. E aí, depois, alguém fala, poxa, para você, o caracol é um membro novo, né, da nossa comunidade. Mas para o caracolzinho, é tudo novo. A casa é nova, os amigos são novos. E é exatamente isso que acontece com a criança. Então, para você, ou para você e seu parceiro, sua parceira, chegou uma criança, ou duas crianças, ou três crianças, não sei. Chegaram lá os filhos novos. É uma pessoa ou duas pessoas, tá? Para a criança, é tudo novo. Não, agora você imagina. Você, aos 30, 40 anos, agora, com a maturidade que você tem, alguém chega para você e fala, ó, a partir da semana que vem, vou te dar uma semana, hein? Uma semaninha, você se preparar. A partir da semana que vem, a sua casa não vai ser sua casa. Os seus amigos, você não vai poder conviver com seus amigos. Ah, você tinha um irmão. Não, seu irmão foi para outra casa, viu? Os seus pais não serão seus pais. Onde você estuda, também você não vai poder estudar, tá? Você vai morar em outro lugar. E tudo vai ser novo. A sua família inteirinha vai ser nova. Você acha que você teria boas reações? Você acha que você ficaria assim de boa, sendo um ursinho carinhoso, tranquilamente? Não. Com 30 e 40 anos, eu sei que as suas reações não seriam as melhores. Então, uma criança que passou por negligência, abandono, rupturas e, enfim, sabe lá Deus mais o quê, onde tudo vai ser novo, a gente não pode esperar menos do que reações exageradas. A gente não pode esperar menos que ela queira fugir daquele lugar em algum momento, ok? E a gente não pode esperar menos que quem precisa ter resiliência, maturidade, somos nós, os adultos, ok? E acreditar que aquilo é uma fase, que aquilo vai passar. Mas, Tati,
Como que eu lido? Como que eu lido, pelo amor de Deus, com esses comportamentos? Como que eu lido com o comportamento da agressividade, com a mentira, com chutes, com não fazer nada, não querer escovar o dente, não querer comer, nananana. Então, para os comportamentos concretos, reais, é aí que eu entro, né? É aí que eu entro, tanto para o suporte para os pais, como para esse suporte de como lidar com esses comportamentos, porque é aí que a gente entra com uma nova forma de educar que nós não fomos educados. Porque nós fomos educados, na maioria das vezes, com autoritarismo, com cala a boca que quem manda sou eu. Criança não tem o que querer. Você não sabe de nada, menino? Sabe nem limpar a bunda direito? Tá falando o quê? Quem nunca ouviu essas frases? Criança tem que querer. Se você não fizer tal coisa, vai apanhar. Se você não for agora pro seu quarto, vou te dar uma chinelada. Você tá chorando? Vai chorar com gosto na hora que eu te bater. Me contem aqui. Quem apanhou e quem ouviu essas frases e que mais frases vocês ouviram? Por favor, me contem. Só que, hoje, nós já sabemos as consequências disso. Nós já sabemos que as consequências do desrespeito, do medo, da agressividade com a criança não é boa. A gente já sabe que crescer sob ameaça, com pai alcoólatra, com pai agressivo, a gente já sabe as consequências. A gente sabe que as consequências não são nada boas. Só que nós não aprendemos um modo de educar diferente. E é para isso que eu existo. Para ensinar às famílias que existem outras formas de educar. Porque eu, desde pequena, eu sabia que eu não tolerava violência. Quando alguém me batia, quando eu era pequena, aí os adultos falavam, bate nela de volta. Então, eu não consigo, eu não quero bater. Porque eu não sabia como lidar, mas eu sabia que eu não queria bater em ninguém. Só era a única coisa que eu sabia. Tati, mas você apanhou muito na sua infância, né? Você apanhou, sei lá. Não, minha mãe me deu umas chineladas na vida e depois se sentia super culpada e meu pai me super protegia. Não, eu não apanhei. Eu não apanhei e eu sou uma pessoa boa, mesmo sem ter apanhado. Então, enquanto todo mundo fala, apanhei e sobrevivi. Nossa, mas levei uma chinelada. Ai, mas agora não sei o quê. Tá, você sobreviveu, mas a que custo? Quais os traumas? Quais as marcas? Quais os medos? Ok? Então, desde 1990, em que foi criado o ECA, a gente já sabe concretamente que as crianças têm direitos de dignidade, de crescer sem violência. E se você, quando está frustrado com seu marido, eu espero que você não bata nele, que não puxe a orelha, que não chacoalhe ele, porque ele não lavou a louça do jeito que prometeu, o porquê nós achamos que as crianças precisam apanhar, ser puxada a orelha, ser colocada de castigo, ser chacoalhada. Porque não fizeram alguma coisa que a gente queria que elas fizessem. E ok não saber, porque nós não tivemos esse tipo de educação baseada na escuta, em comunicação não violenta, em inteligência emocional. Nós não tivemos. Tá tudo bem. Só que a gente pode saber hoje, porque hoje a informação tá aqui, ó, na palma da nossa mão. Hoje é muito fácil se informar. Então, não tem desculpa, sabe, para a gente não ir atrás disso. Então, o outro curso que eu tenho, que é um curso super novinho em folha, que eu criei para tentar sanar isso de uma maneira bem acessível, bem mesmo acessível, chama-se 21 Dias de Educação Positiva, que é para quem não conhece, porque para quem já conhece, e aí os filhos chegam, eu vou dizer, faça orientação de pais, você precisa, né, de orientação, você precisa de suporte, seu filho está aí, enfim, tal caso e tal, faça orientação. Faça terapia agora e tal. Mas para quem já quer, né, para quem não quer esperar o bicho pegar, para quem não quer esperar o circo pegar fogo,
você já pode ir estudando. Só que você pode ler trocentos milhões de livros, e ok, você pode ler, fique à vontade. Ou você pode fazer um curso, né? Enfim, todo mundo pode estudar. Então, esse curso chama-se 21 Dias de Educação Positiva, é em áudio. Você pode baixar o áudio e ficar ouvindo lá no seu celular. E o valor dele tem vários valores. Eu criei ele pelo Simpla, então ele vai ter valores bem sociais para quem não pode pagar. E eu digo, se você não pode pagar, você faça o valor social. E aí tem cotas, então tem o primeiro lote, o segundo lote, o terceiro lote. O primeiro, eu não divulguei ainda para ninguém, eu estou falando agora em primeira mão para vocês. E o primeiro lote é R$10. Sim, é ridículo. É realmente para quem não pode pagar, gente. É para quem não pode pagar, entendeu? O valor real dele vai ser também R$97, que é um valor justo por todo o conhecimento dele. Mas vão ter os lotes. Então, o primeiro lote R$10, depois que acabar esse lote, acho que é R$30, depois que acabar esse lote, R$60, e assim por diante, ok? Então, serão 21 aulas para você entender como que você cria o seu filho com respeito, sem ser permissivo, como que você faz seu filho colaborar mais, como que você se conecta com a sua criança, como que você... o seu filho mente, por que que ele mente, o que que você faz diante da mentira e tudo mais. E esse vai ser feito pelo Simpla. E aí tem a plataforma lá do Simpla, e você vai acessar por lá, provavelmente você vai receber lá o usuário e senha e tal, e vai fazer o curso e vai poder baixar os áudios. E tem, por um ano, acesso por um ano esses áudios, ok? E eu vou passar o link para vocês. Gente, dúvidas sobre essa aula, sobre os cursos, vão me falando, pelo amor de Deus. E agora eu queria falar sobre o que vai acontecer com a verba, com as inscrições que vocês vão fazer. Aqui está o link do 21 Dias de Educação Positiva. Tem validade no Simpla um ano. Um ano para esses valores sociais. Depois, o valor cheio, eu vou deixar vitalício, ok? Porque é justo. Okay? Quem pagar o valor social, bem pouquinho, vai ter um ano aí para acessar. Mas você pode baixar, se eu não me engano, no Simpla você pode baixar os áudios. A não ser que tenha alguma coisa lá que eu compartilhe alguma outra coisa, algum texto, alguma coisa, provavelmente você não vai ter acesso, mas os áudios eu acredito que dê para baixar, que é o mais importante. Renata, verdade, faz todo sentido. Era o que eu mais ouvia quando criança. Meus pais falavam muito a frase: tá falando o quê? Mal saiu das fraldas e acha que manda. Exato. Então, gente, são esses dois caminhos aí que eu convido vocês a seguirem. Gente, vão colocando as dúvidas aqui de vocês sobre a aula. Não acabou ainda. Só se vocês estiverem cansados e quiserem dormir. Esses dois caminhos aí pra gente seguir, pra gente continuar evoluindo, né? Pra vocês estarem comigo. E vocês sempre falam, né? As pessoas que me seguem sabem, né? Que... Enfim, ela sempre me fala, Tati, você me ajudou muito e tal, e nananã, e tal. E eu faço isso com muito, muito prazer, com muito amor no coração, e eu poderia fazer isso de graça a minha vida inteira se eu não tivesse que pagar boletos, se eu não tivesse 2 filhos para criar. E um dos meus filhos, nem todo mundo sabe, porque tá chegando agora, um dos meus filhos tem uma deficiência, e eu tenho a mesma deficiência que eles, que chama síndrome de Larsen. E um deles que tem essa deficiência não anda ainda. Eu comecei a andar com 4 anos, com vários tratamentos e tudo mais. Ele não anda e ele precisa de muitos tratamentos. E como estávamos em pandemia, parou tudo e atrasou tudo e não conseguia fazer as coisas. Ele anda de cadeira de rodas. E ele precisa fazer 3 vezes fisioterapia esse ano. Precisa mudar a cadeira de rodas. Então, eu estou fazendo uma campanha para eu arrecadar fundos para eu pagar tudo o que ele precisa. Então, todo o valor que eu arrecadar para esses cursos, por isso que eu estou fazendo valor bem sociais, será para eu conseguir, vocês vão me ajudar a pagar esses
eu não quero chorar aqui, pelo amor de Deus. Vai me ajudar a pagar esses cursos, né? Esses cursos não, essa fisioterapia para ele, 3 vezes na semana, essa cadeira de roda, a hidroterapia que ele ainda tem que fazer. Inclusive, eu até criei uma rifa, né, para os meus amigos, porque além disso, como eu tenho uma deficiência, para mim é impossível andar de metrô e ônibus com 2 crianças. Então, eu estou fazendo a rifa lá para os meus amigos e para minha família para eu conseguir dar entrada no carro, para eu melhorar a qualidade de vida minha e a dele. Então, se vocês sentirem no coração que querem continuar comigo e também me ajudar aí nesta causa de ajudar, né, o meu filho, porque antes da gente ajudar as outras pessoas, a gente também precisa ajudar, né, quem está com a gente. Então, eu tenho os meus atendimentos, tenho meu trabalho, mas tenho a minha vida, meus boletos e tal. Então, são muitos gastos e se vocês têm filhos, vocês sabem o quanto é, e quando a gente tem uma criança aí que tem necessidades especiais, é maior ainda, né? É maior ainda. E como a gente sempre fala, para a gente criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia inteira, né? Não dá para a gente achar que a gente vai conseguir dar conta de fazer tudo sozinho. E eu espero que isso também inspire vocês, que quando vocês precisarem de ajuda, vocês peçam ajuda, né? A gente não vai ter as coisas se a gente não pedir, né? Se a gente está precisando de algo e a gente não pedir, a gente não vai ter, inclusive para os nossos filhos. Às vezes a gente quer alguma coisa dos nossos filhos e a gente manda eles fazerem, sendo que se a gente pedisse ajuda, seria muito mais certeiro da gente conseguir as coisas. É só a gente pedir, né? Que a gente consegue. Então é isso, essa é a causa. Então tudo que eu arrecadar aí com esses cursos, né? Tanto com 15 dias, a próxima turma, quanto com a rifa que eu tô fazendo, eu vou sortear um iPhone. Vou sortear um iPhone daqui uns 3 meses, provavelmente, e aí todo o dinheiro vai ser para o carro, todo o dinheiro aí que entrar desses cursos vai ser para pagar os tratamentos e a cadeira de rodas, que está sendo readaptada porque ele está crescendo, ele tem 6 anos hoje. Tá bom? Dúvida, gente? Querem abrir o microfone, querem falar comigo, querem abrir a câmera? Por favor, sou toda ouvida. Hoje meus filhos não estão aqui, eu vivo guarda compartilhada, eles estão com o pai, então todos esses tratamentos, claro que o pai vai dar metade, eu vou dar metade, enfim. E assim vamos indo. Por isso que eu estou aqui de boa e posso falar com vocês muito mais. Tati, eu quero só agradecer mais uma vez por estar aqui, né, nessa jornada com você já há muito tempo, bastante tempo, e sempre algo novo que toca a gente, para a gente refletir, para a gente mudar, e isso faz muita diferença na nossa vida e do nosso filho aqui. Então, que Deus te abençoe, que abençoe todas as famílias aqui que ainda vão receber seus filhos e os que já têm, né, que a gente consiga aí dar mão um para o outro e seguir em frente, porque só o amor mesmo para a gente conseguir vencer, né? E isso a gente tem. Então, Sim, fico obrigada. muito feliz de estar vendo vocês, estar vendo sua carinha, de poder estar falando com você assim, te vendo. Muito Obrigada. bom. Um abraço para todos. Obrigada, Joyce. Quem mais quer falar, quer tirar dúvida, quer perguntar? Deixa eu tirar o mudo aqui de vocês, espera aí. E aí, ninguém tem dúvidas? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer comentar sobre a aula? Vocês estavam com tantas perguntas? Cláudia, obrigada por ser a inspiração. Estou com problemas no meu microfone, mas está sendo muito importante este momento. Que bom, Cláudia, fico feliz. Para mim também, muito importante estar aqui, muito bom, fico muito feliz de terem vocês aqui. O grupo vai continuar lá, né? O grupo vai continuar lá, se vocês quiserem ficar. Tem outro grupo também, que é da educação não violenta, que ele está ativo ainda.
Então, depois posso passar o link para quem não está, quem chegou novo, porque eu sempre compartilho as lives, sempre compartilho novos cursos. E aí, a inscrição do grupo de apoio vai ficar até domingo. Acredito que a gente comece na segunda-feira a turma do 15 dias de adoção, com as atividades e tudo mais, então vai poder se inscrever aí até domingo. E o 21 dias de adoção meio que não tem muito data, né? Só tem essa questão dos valores sociais aí. Se vocês quiserem pagar bem pouquinho, aí tem que fazer a inscrição logo, senão vai acabar os ingressos e aí vai indo para outros lotes, tá bom? Mas pode começar a qualquer momento, desde que vocês se inscrevam e tudo mais. E aí eu vou colocar direitinho, depois eu posso até colocar o cronograma do 21 dias de adoção. Inclusive, lá no Simpla tem um conteúdo, a primeira aula eu deixei de demonstração, para vocês ouvirem o áudio, para vocês verem como é que funciona e tal. No site do 15 dias tem alguns depoimentos de pessoas que fizeram o 15 dias. Que mais? Tati, te acompanho, você me inspira para eu ter meu filho. Obrigada. Obrigada, fico feliz. Obrigadão mesmo por estar aqui. Mais nada? Nenhuma dúvida? Ninguém quer abrir? Deixa eu ver vocês. Jéssica, Thaís, Miriam, Amanda. Tô vendo a carinha de vocês aqui, eu tô passando aqui, ó, pelas telinhas para ver vocês. Acho que deu certo ficar gravado. Não sei se teve alguém aqui que chegou depois. Acho que tá dando certo, acho que tá gravando. Quem quiser abrir a câmera. Andressa. Thaís. Vamos tirar uma foto? Vamos ficar aprumado para a gente tirar uma foto, depois eu colocar lá no Instagram? Quem topa aí abrir todas as câmeras para a gente tirar foto? Me conta. Não tem problema não, tá descabelado, não tem problema não, gente. Tá tarde da noite, eu entendo. Eu estou sem câmera. Tá, vou tirar um print aqui, hein, com quem que tá aqui. Peraí, eu e minha gata aqui, que a gata veio. Peraí. Pronto, um foi. Deixa eu ver se tem outra tela, se estão todos aqui. Acho que foi. Eu ainda estou aprendendo a mexer nesse Zoom, gente. Acho que foi. Gente, então, já se vocês não tiverem mais nada, eu acho que é isso. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, agradecer quem compartilhou o nosso encontro com os grupos de apoio, queria agradecer quem já me acompanha, desejar, assim, seja bem-vindo aí para o pessoal que está chegando, que continuem acompanhando lá no Instagram, continuem tendo as discussões no grupo, a gente sempre tem lives e discussões e cursos, enfim. Quem quiser fazer acompanhamento, quem quiser orientação, quem quiser saber mais sobre terapia, sobre psicoterapia individual, sobre casal. Tem muitas pessoas que vêm fazer a preparação em casal, né, para falar sobre os receios da adoção. Então é bem bacana também, né, o trabalho assim a se fazer com os casais ou a terapia individual, se o seu parceiro ou parceira não quiser, faça você, faça por você. Se quiser fazer orientação também de mães, de pais, enfim, venha falar comigo que a gente conversa aí no privado, tá bom? Gratidão, gratidão. Obrigada. Boa noite para vocês e a gente se fala lá no grupo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Boa noite.